Sou Lourdes Luz, que juntamente com João Torres e Kátia Souza, formamos um trio de arquitetos, historiadores da arte e produtores de conteúdo. O nosso principal canal é o perfil no Instagram Arte Informa. Você quer saber como é que a gente se juntou, como é que a gente se reuniu? Pois é, Kátia foi minha colega no doutorado e depois nós trabalhamos juntas numa instituição de ensino superior. E o João Torres, eu tive o prazer de ser professora dele na Santa Úrsula e mantivemos contato ao longo do tempo. Até que um belo dia, em janeiro de 2018, nos esbarramos no lobby do hotel em Lisboa. E eu comentei com o João, preciso conversar com você porque tem um projeto na minha cabeça e eu acho que você vai gostar de saber. Bom, esse projeto deu frutos. Os frutos foram 2 guias culturais, né, 2 livros que nós produzimos, Lisboa e Arredores, e de Coimbra ao Porto e seus arredores. Bom, vocês já notaram que nós somos apaixonados por Portugal, que é a nossa história, é a nossa origem e a nossa origem como Arte Informa. Bom, e para falar nesse primeiro encontro, não tem como não falar da nossa grande paixão, que é esse país incrível que é Portugal, né? E eu pensei assim, vou fazer uma linha do tempo da história da arte. E percebo, né, a gente percebeu que nós temos exemplares excepcionais ao longo de toda a história da arte e da arquitetura em Portugal. A começar pelos cromileques dos Almendres, em Évora, que é assim, o Stonehenge em Portugal é sensacional. Entender aquelas pedras, a maneira como elas estão erguidas e como elas foram erguidas, é um espetáculo da pré-história ali, né, na nossa frente, para o nosso deleite, né? O Império Romano está presente em Lisboa, né, com a descoberta praticamente recente que fizeram no Teatro Romano. Nós temos Conímbrica, que é uma cidade inteira que nos mostra ali com uma clareza, né, naquelas ruínas, como era efetivamente uma província romana, né? Nós temos um lugar que eu acho sensacional em Évora. Você vai passando por Évora e de repente você entra numa municipalidade, num espaço que talvez fosse semelhante da prefeitura, e lá dentro tem o que? Uma terma, ruínas de uma terma, ou seja, essa prefeitura foi construída acima e por cima, né, de uma terma romana. Então é incrível, você pode passar e nem perceber que aquilo existe. E em Évora ainda nós temos o Templo de Diana, que é magnífico, né? O Império Romano permeia ali, né, esse território português. Bom, a influência moura é evidente, porque os mouros tiveram em Portugal do século VIII ao século XI, até que Afonso Henriques retoma o território, é o primeiro rei português. Tudo isso acontece lá no norte, em Guimarães, e nós temos uma quantidade de ruínas, de castelos mouros, assim, ao longo de todo o território português, né? E um estilo que é interessante, como ele marcou a arquitetura portuguesa, é o estilo românico. Ele ainda pertence à Idade Média, românico, parecido com o romano, né, pelas arcadas, mas é um estilo muito pesado, com poucas janelas, as paredes muito grossas, muito espessas, quase sempre a construção é em pedra. E nós temos isso tudo que eu estou falando, aonde? Na sede de Lisboa, na sede de Braga, na sede de Coimbra, na sede de Évora. Elas são muito parecidas, elas parecem quase que castelos fortificados, né? Essas igrejas têm essa
vou falar uma gíria aqui, uma pegada, né, de fortaleza. Isso é bastante interessante nesse momento. E no que diz respeito ao estilo posterior, né, que é o gótico, a gente quase não vê, assim como o Renascimento. Por quê? Existe uma razão. Nesse momento, o investimento dos portugueses, né, não seria arte, nem cultura, nem construção. O investimento deles era a navegação. Eles eram navegadores. E aí estava o investimento deles. Mas nós vamos ter um estilo que se chama manuelino, que só existe em Portugal, que de certa forma homenageia essas navegações. Nós vamos encontrar elementos de navegações dos mares nessas obras manuelinas. Mosteiros dos Jerônimos, por exemplo, em Lisboa. Bom, e vamos falar do Barroco, que é a hora em que efetivamente Portugal se encontra com o Brasil, né? É no estilo barroco que nós nos identificamos mais com tudo que ocorre por lá e que rebate por aqui. O barroco explodiu em Portugal. Nós vamos ver altares barrocos, retábulos barrocos em igrejas românicas. Isso é sensacional, porque elas convivem de uma forma impressionante. É pacífica, eu diria, essa combinação, porque essas igrejas vão se transformando, vão acontecendo, é um período extenso, né? Tempo de construção delas, e o barroco vai tomando, né, todos esses espaços. Existe uma igreja que eu acho não, tenho certeza, que ela representa muito esse espírito barroco, que é a Capela dos Ossos, na igreja de São Francisco de Assis, em Évora. É uma igreja que é toda coberta por ossos humanos, né? Cabeças, crânios, enfim, fêmur, perna, enfim, né? E na porta de entrada está escrito: nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Gente, isso é absolutamente barroco, isso é muito dramático, é o português que é dramático, né? Quando eu me deparei com essa frase, para mim ficou muito claro, né? Fica muito evidente esse espírito barroco e como o barroco entrou na alma portuguesa, porque ele é persuasão, ele é dos contrastes, enfim, né? Ele é dramático. Esse é o barroco, né? Esse é o barroco. E nós herdamos, sem dúvida, toda esse espírito barroco. Não tenho a menor dúvida disso. Bom, temos o Rococó também, né? Tem essa última fase, eu diria, do barroco, que é o Rococó, no Palácio de Queluz. É um palácio onde viveu o nosso, né, nasceu e morreu o nosso Dom Pedro I, que aí começa mais fortemente a nossa ligação, que o nosso Dom Pedro I é o Dom Pedro IV de Portugal, e nesse lugar nós vamos entrelaçando as nossas histórias. É muito interessante visitar o Palácio de Queluz, porque a gente se reconhece. A gente reconhece os personagens, a gente reconhece aqueles sobrenomes, porque eles também pertenceram à nossa história do Brasil, nossa história brasileira, os nossos imperadores, né? Eles lá estavam. Então, é nesse momento que as histórias se entrelaçam, e é muito bonito ver esse entrelaçamento quando visitamos principalmente o Palácio de Queluz. Bom, o neoclássico ele acontece em Portugal,
mas ele não acontece de uma maneira muito vibrante. Nós temos o Teatro Nacional São Carlos, que transita entre o rococó, um final de rococó e uma linguagem mais limpa do neoclássico. Temos um importante palácio, que é o Palácio da Ajuda, que é o Palácio dos Reis, um palácio que é interessante porque ele não foi completado, ele não foi finalizado, né? Mas ele está ali, né? A fachada dele absolutamente neoclássica, com equilíbrio, com harmonia, com ritmo, né? E nós temos também o Teatro Dona Maria II, esse sim com uma fachada bastante neoclássica, mas com o interior já passando por uma outra linguagem, né? Passando por um outro momento, que é um momento muito rico para Portugal e na produção de arquitetura, que é o ecletismo. Eu não vou falar nem de historicismo, vou falar de ecletismo mesmo. Vários estilos num único edifício. Nós temos uma fartura. A começar pelo Palácio da Pena, né, em Sintra, que aquilo ali, você não sabe se em que país você está, né? É Deus nos acuda de tantos estilos. Nós temos a Quinta da Regaleira também lá em Sintra, que é uma exuberância de forma, é uma exuberância de vocabulários, né? Nós temos a estação do Rossio, que faz uma coisa mais historicista, um neogótico, ela parte mais para um revivalismo, mas o ecletismo é um período que floresceu. Portugal floresceu. Floresceu em que momento? No século XIX. E é muito interessante que no século XIX, as cidades que enriqueceram, as cidades que produziram e se puseram no mundo, elas escolheram o ecletismo como o estilo que mostrava essa pujança, né? E Portugal acompanhou, de certa forma, esse momento. E o lugar que eu adoro é a Edges Factory, que são galpões que estavam abandonados, era uma fábrica de tecido, e foi feita uma revitalização, mas uma revitalização muito de apropriação do lugar, de entendimento do lugar. Me lembra muito a nossa fábrica Berg aqui no Rio de Janeiro. Faz bastante sentido, até pelo uso, né? Muito interessante, e revitalizou uma área enorme em torno dessa Edges Factory. Isso é uma coisa bastante importante para o lugar atualmente. E claro, a gente não pode deixar de mencionar o Parque das Nações, que aí é só contemporaneidade, né? É Calatrava, Álvaro Siza, Oceanário. É um espetáculo de contemporaneidade. Ali, naquele Parque das Nações, os portugueses registraram o que eles têm eu diria, de mais contemporâneo. A começar pelaquela estação, que parece Calatrava estava inspirado quando fez aquela estação, aquele edifício. O Álvaro Siza faz uma laje solta flutuando, né, que é espantosamente linda. O Oceanário, que é um dos mais importantes do mundo, né? E reunidos num só lugar, nesse Parque das Nações. Então ali eu diria que está registrado o futuro, o contemporâneo, o agora, né, desse país tão rico. Bom, eu fiz aqui uma linha do tempo muito rápido, tem muitas outras coisas que a gente pode e vai explorar
ao longo aí do tempo e de um tempo, mas o que sempre nos preocupou quando começamos a fazer esse trabalho é fazer com que as pessoas que têm um olhar, o olhar do homem comum, né? Que não estudou História da Arte, que sabe um pouquinho de História, e essa pessoa entender um pouco mais aquilo que ela olha muitas vezes e diz assim, é bonito. Então é isso, nós queremos mostrar para essas pessoas o porquê que ela diz que é bonito. Bom, o nosso objetivo, quando nós elaboramos esses 2 guias, foi decodificar, fazer com que fique mais fácil ver uma obra ou um monumento. História da arte, história da arquitetura não pode ser difícil, né? Nós temos os 2 guias na Amazon, uma versão impressa, nós temos poucos exemplares, mas nós temos essa versão impressa que foi patrocinada pelo restaurante Las Brutas, e eu quero ler um trechinho para vocês da nossa introdução. A viagem, real ou virtual, se dará através do diálogo entre uma determinada obra ou conjunto de monumentos de cada lugar. Escolhemos lugares que vão do óbvio, aquilo que o viajante espera encontrar na cidade, ao inusitado. Procuramos relacionar o estilo histórico e suas características com outros exemplos, para motivar e incentivar o viajante a conhecer o universo apresentado. Assim, ele poderá reconhecer as obras enquanto expressões de ideias, emoções ou formas de ver o mundo. Bom, a arte informa, forma e transforma. Até